Parabéns pela perseverança de todos vocês e continuar conosco até esse último período. Obrigado aos irmãos aqui da localidade pelo privilégio de vir aqui pela primeira vez. Obrigado a todos vocês que vieram. Está um prazer de ver os irmãos, também de conhecer outros. Muito obrigado. Dizem que depois do almoço, a sono, na hora do estudo, né? Mas eu acho que isso é só lá no Espírito Santo. Porque aqui no Paraná não é assim. Nós vamos voltar ao nosso salmo de número 51 e nós vamos ler a partir do verso 8. Salmo de número 51, verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. Não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta tarde. Então, nesses dias, ou desde ontem, nós estamos pensando um pouquinho nesse salmo. Lembramos que ele é uma confissão do pecado de Davi, e ouvimos como os irmãos cantaram e como o poeta narrou de maneira tão profunda essa confissão de Davi. Nós pensamos um pouquinho também no poder da palavra, inspirada pelo Espírito, quando Natan veio e despertou a consciência de Davi. Como é bom chegar perante o Senhor, tanto para ler como para ouvir
a palavra de Deus, porque são oportunidades que Deus fala aos nossos corações. Ontem nós lembramos esse salmo diferente. Ele tem 19 versos, 19 pedidos. E ele começa com o pedido de compaixão, de misericórdia. Nós falamos também um pouquinho do desejo de Davi, que Deus pudesse apagar os seus pecados, ou o seu pecado. Nunca mais lembrar. E aí nós lembramos que só Deus sabe fazer isso. Como Ele fez isso com os nossos pecados. Nós ficamos livres dele, dos nossos pecados, para sempre. Então Deus perdoa, Deus remove, Deus apaga, Deus esquece. Deus lança nas suas costas, lança nas profundezas do mar. Então tudo isso Ele fez com o nosso pecado. Hoje nós pensamos um pouquinho do efeito do pecado na mente, e como esse tribunal portátil incomoda o ser humano, o crente, que é infeliz, comete um pecado, demora a confessar, mas pela graça de Deus nós temos a consciência, onde o Espírito Santo trabalha e nos leva a uma confissão sincera. Pensamos também rapidamente o efeito do pecado na saúde. E como o pecado destruiu a juventude de Davi, como o pecado muitas vezes também leva crentes verdadeiros a certas doenças. E o conselho é sempre o mesmo: confessar, pedir perdão, voltar a ser o que era antes, porque o pecado traz muita tristeza para o crente, para o salvo, o Senhor Jesus. Nós percebemos isso nesse salmo, pensamos um pouquinho nessas coisas ontem e hoje. Vamos pensar um pouquinho no verso 8, onde Davi diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos e esmagaços. Então ele tem desejo de voltar a ser o que era antes. Aquele poeta fervoroso, compondo salmos, cantando, tocando a sua harpa. E uma coisa positiva na nossa vida é esse desejo de voltar ao primeiro amor, voltar a ser como a gente era nos dias onde a gente estava mais apegado ao Senhor, sua obra, sua palavra. Então tudo isso nós temos aqui no Salmo de Davi. No verso 9 ele fala da vergonha que ele tinha, porque ele diz assim: esconde o teu rosto das minhas iniquidades, ou esconde o teu rosto dos meus pecados. Então Davi passou um tempo de muita
vergonha de entrar perante o Senhor. Existem muitos crentes que têm essa experiência, ou que já teve essa experiência, de passar por esse tempo e tem vergonha de orar. Ou talvez pensa, não vai adiantar orar. Não vai adiantar. E esse tempo, ele é um tempo muito marcante, onde um salvo, um crente do Senhor Jesus, tem vergonha de orar, de entrar na presença de Deus e falar com Deus, gratidão, louvor, oração, porque primeiro ele precisa de confissão sincera. Então esse salmo nos ensina que o pecado tira o prazer da presença do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas vezes a presença dos crentes nas reuniões é 50%, 50-50. E a gente fica pensando, mas por que não 90%? Ou mais do que isso? Porque o pecado ele tira o prazer, a alegria da presença do Senhor. O pecado ele desfaz a comunhão, ele rompe essa comunhão entre o crente e o Senhor, e o pecado entristece o espírito. O pecado, como eu diria, ele apaga a ação do Espírito na vida do crente. Então, há quanto tempo as pessoas não veem mais em nós essa liberdade, essa alegria, essa vida abundante que influencia pessoas, amigos, vizinhos, parentes, porque o pecado ele tira o prazer, o pecado desfaz a comunhão, o pecado entristece o Espírito Santo, e o pecado leva o crente a ficar envergonhado de Deus. Adão e Eva fugiram do Senhor naquele tempo do pecado deles. E hoje nós estamos lembrando que Davi está falando tudo isso nesse salmo. Como o pecado tira a alegria. Nós chegamos no verso 10, e no verso 10, Davi acusa o seu coração. Ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu gosto de pensar que aqui Davi, ele está acusando o seu coração de ter levado ele a desejar aquele pecado. E ele está desejando um coração puro, um coração que não desejasse pecado. Nós sabemos que tudo é possível para Deus, mas talvez naquele tempo de Davi, ele tinha suas razões para orar assim. Mas no nosso tempo, nós sabemos que
o Senhor nos dá o poder para vencer o pecado. Mas Ele, por enquanto, até a vinda do Senhor, os nossos corações vão continuar tendo os seus desejos, apegados às coisas desta vida. E como Ele disse a Caim, que cumpria a Caim dominar sobre os seus desejos, hoje nós lembramos que cabe a nós, os crentes, ajudados pelo Senhor, pelo Espírito, pela palavra, dominar os maus desejos dos nossos corações. Ontem cantamos Cativa-me, Senhor, para livre eu ser. E esse é um desejo legítimo, que o Senhor possa nos cativar e nos dar força, poder para vencer os desejos dos nossos corações. Davi está sugerindo aqui que o seu coração era carnal, era impuro. Davi está dizendo aqui que foi o coração que levou ele a desejar possuir a esposa de Urias. E ele deseja um coração puro. Isaías disse assim lá naquele passado que o coração está enfermo. Ele dizia que a mente, ela está enferma, ou seja, a fonte dos desejos, a fonte dos pensamentos está contaminada pelo pecado. O coração de Davi também, e a mente de Davi também. E em alguns casos, nossos corações, nossas mentes correm o risco de também ficar cheios desses desejos. O Senhor Jesus falou que nós precisamos nos acautelar contra as coisas desta vida que sobrecarregam os nossos corações. Como Davi, precisamos desejar que o Senhor renove dentro de nós um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Dá para perceber que Davi estava vencido pela baixa estima. Dá para perceber que Davi, o homem outrora valente, está vencido pela baixa estima por causa do seu pecado. E olha, e sempre foi assim. O pecado, ele enfraquece o crente. O pecado, ele enfraquece os salvos. No livro dos Juízes, a gente lê naquele livro uma sequência de derrotas do povo de Israel. Mas logo que aquele povo se arrepende, confessa e pede a Deus, o Senhor os liberta das mãos dos seus inimigos. E uma ilustração interessante disso é quando Abraão toma aqueles escravos nascidos em casa e ele vai contra aqueles reis e vence todos eles, toma todos os despojos, volta com Ló, devolve cada coisa aos seus destinos.
Como assim? 318 homens. Porque o crente em pecado é fraco. Mas o crente em santificação é forte. E vitórias que a gente talvez nem imagina, o Senhor pode nos dar quando vivemos em santificação. O Senhor nos ajude a sermos crentes vitoriosos. O caminho é o caminho da santificação, porque o pecado enfraquece, tira a nossa autoestima, nos faz viver muito abaixo da média, como a gente lembrou nesses períodos. Uma coisa interessante que Davi pede aqui, dizendo assim no verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Dá para perceber a aflição desse homem. Eu gosto de pensar que talvez ele esteja lembrando do Éden. E por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden. E parece que Davi está temeroso, porque o Senhor poderia tirar o seu reino. E ele está dizendo: não me repulses da tua presença. Ele quer dizer com isso: o Senhor pode desistir de mim. O Senhor pode colocar outro em meu lugar. E como é bom lembrar que hoje não é assim. Como é bom lembrar que o Senhor nunca vai desistir de nós. E como é bom lembrar que o Senhor nunca vai tirar o seu Espírito de nós. Naquele tempo era diferente. O Espírito vinha para uma missão, e depois daquela missão ele voltava para Deus. E Davi está pensando isso: olha, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele está cheio de temor por causa do seu pecado. O Senhor pode desistir de mim. O Senhor pode colocar outro em meu lugar. Lembra de Belsazar, que naquela noite de orgia, ele perdeu a vida, perdeu o reino, perdeu a alma. E Davi está dizendo: olha, não faz isso comigo. Davi conviveu com Saul. E nos últimos dias de Saul, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E o espírito maligno da parte do Senhor, ou seja, o Senhor permitiu que o espírito maligno atormentasse a Saul. Davi conviveu com isso. E Davi está sentindo que isso poderia acontecer com ele. Que coisa mais horrível foi esse sentimento que
Davi, lembrando de Eli, lembrando de seus filhos, lembrando de Sansão, lembrando de tantas coisas que poderia acontecer com ele. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Nós lembramos hoje nessa. O Senhor diz que enviar o seu Espírito, o seu Consolador, para estar para sempre conosco. E como nós lembramos, o Senhor nos aconselha a não entristecer o Espírito, a não apagar o Espírito, a não tirar a liberdade do Espírito, porque Ele vai continuar conosco até aquele dia que o Senhor Jesus voltar. Então Davi está passando esse filme na cabeça de Davi. Muita coisa que poderia acontecer com ele. E ele vai se derramando perante o Senhor, confessando o seu. No verso 12, ele volta a falar da alegria. Uma das coisas que aconteceu com Davi foi a falta da alegria. Esse período, aqueles meses de falta de condição, foi um período de muita tristeza. E é interessante pensar no crente cheio de prazer, cheio de alegria. Na vida cristã, um testemunho poderoso é a alegria cristã. Eu gosto de contar a história do sapateiro que sonhou que o Senhor ia voltar. E diz que ele chegou para a família de manhã e disse assim: olha, eu sonhei que o Senhor Jesus vai voltar hoje. Muito bem. E aí ele foi para a sapataria, e aí ele distribuiu um sorriso, aperto de mão, tratamento educado. Enfim, durante aquele dia ele viveu como se de fato o Senhor Jesus fosse voltar. Aí veio a tarde e ele voltou para casa. E a família disse: então, Jesus não voltou. E ele disse: é verdade, Jesus não voltou. Mas é verdade também que ele esteve o dia inteiro na minha sapataria. E que eu nunca tive um dia como esse. E como é bom quando a gente vive nessa expectativa. Como é diferente o tratamento. Pai com filhos, filhos com pai, esposo com esposa, esposa com esposo. Como é tudo diferente. A vida cheia de prazer, de alegria, de esperança, que o Senhor Jesus vai voltar hoje. E que se Ele demorar, nós vamos continuar esperando. Porque essa alegria, esse prazer, esse gozo na comunhão, essa esperança do céu, essa expectativa da nossa reunião com Ele, e que o crente deve plantar em si. Deus vai me ajudar. E o pecado, ele não vai tirar essa expectativa. Ele não vai solapar os alicerces da minha fé, da minha esperança, da minha alegria. O pecado não vai me encher de dúvidas, de incertezas, de ansiedades. Não, não.
Senhor, cria em mim um espírito voluntário, um espírito dinâmico, trabalhador. Senhor, me enche desse desejo de servir os irmãos, servir a igreja, porque servir a Deus é exatamente isso. Não tem como servir a Deus sem servir os irmãos, sem servir a igreja, sem servir o próximo. E Davi está dizendo: me sustenta com esse espírito voluntário, esse espírito nobre, esse espírito generoso, esse espírito pronto em servir. Que coisa extraordinária é a confissão do Pai. Que coisa profunda, que coisa que ele deixa para a gente nessa confissão de Davi. E nós vamos terminar pensando que, apesar do fracasso, apesar do pecado, agora Davi está fazendo plano a longo prazo. Ele fala aqui dos pecadores se converter. Vocês vão perceber ele orando pela nação, por Sião, que é a mesma coisa de Jerusalém. E esse homem está falando dos seus planos na medida da sua restauração. Isso quer dizer que Davi está dizendo: Senhor, já que isso me aconteceu, já que eu passei por isso, já que eu fui vencido pelo desejo do meu coração, pela minha carne, Senhor, me ajude a usar essa experiência amarga para ajudar aqueles que virão depois de mim. Isso é muito interessante. As pessoas que são tiradas lá das casas de recuperação, muitas vezes se tornam verdadeiros missionários. E muitas vezes levam muitas pessoas a Cristo, através da sua experiência no passado. Irmãos e irmãs que se casaram em Jerusalém e sofrem e pagam alto preço. Muitas vezes são instrumentos que Deus usa para aconselhar moços e moças que estão apegados em namoros que é juntos igual. E só aqueles que já passaram por essas experiências pode chegar lá para dizer: olha para a minha vida, olha para o meu sofrimento, olha o que eu tenho passado. E Davi está dizendo aqui: Senhor, me ajuda agora a usar essa experiência amarga para aqueles que eu hei de conviver com eles daqui à frente, para que eles não venham a passar o que eu passei. Esses dias nós temos lembrado que não é a vontade de Deus que o crente peca, mas que é a vontade de Deus que o crente confessa, o coração contrito e arrependido, e que o crente use a sua experiência de restauração, use a sua experiência do poder de perdão,
para ajudar aqueles que, porventura, estão passando pelas mesmas consequências do seu pecado. Compartilhar o que alguém já passou, para evitar que outros passem por esse mesmo caminho. Davi diz: Senhor, os pecadores se converterão a Ti. Eu quero viver de tal maneira, eu quero reinar de tal maneira. E eu fico pensando, Davi preocupado com a família, e o que aconteceu com a família de Davi. E hoje nós vamos terminar pensando nesses pensamentos aqui, nesse salmo de confissão. E como Davi volta ao passado, pensa nos crimes que ele cometeu, crime de sangue, guerra. Segundo os estudiosos, impediu que ele construísse o templo. O pecado tira privilégios enormes da nossa vida. E esse homem vai colocando tudo diante do Senhor, mas nenhum dos seus pecados se comparou a esse que ele está tratando aqui no Salmo 51. Adultério, traição, como nós lembramos, iniquidade, pecado maldoso, transgressão da lei, viver abaixo da média, muito aquém do desejado pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, e a experiência desse homem do passado fortaleça os nossos corações, que a cada manhã ele possa dizer: Senhor, não me deixes pecar. Nesse dia, não me deixes pecar. O Senhor Jesus orou do lado de cá do ribeiro. Ele ia atravessar o ribeiro para orar do outro lado e entregar a vida. E ele diz: guarda-os do mal. Isso quer dizer, guarda-os do poder do maligno. Eu não sou do mundo, como eles do mundo não são. E o Senhor vai orando por nós, desejando que a gente tivesse vida vitoriosa. Vida vitoriosa. Que o Senhor ajude, nos ajude. E a todos que vieram aqui, nos dando o prazer da comunhão, esse tempo precioso, que o Senhor fortaleça os nossos corações. Amém.